Já falamos sobre membro superior, músculos do membro superior. Ó, que vergonha do meu. Mas agora a aula vai ser sobre músculos de membro inferior. Que o meu é um pouquinho melhor que o superior, mas tem que melhorar muito ainda. Membro inferior é dividido em regiões: coxa, perna e pé. E nós temos articulações que estão entre as regiões. A articulação do quadril é a mais superior do membro inferior. Depois a gente tem a articulação do joelho, a articulação do tornozelo e as articulações do pé. Agora a gente vai ver os músculos da região anterior de coxa. Então é a vista da coxa de frente. Quais são os músculos que a gente observa aqui na vista anterior? São eles, nós numeramos aqui. Olha que coisa boa, nós só temos 3. Nós temos sartório, ilio-psoas e o músculo quadríceps. Então, coxa anterior, nós temos 3 músculos. Vamos comigo. Sartório, sartório. Depois, ilio-psoas, ilio-psoas. E por fim, quadríceps. E a gente vai ver um por um. O sartório é um músculo longo e fininho e ele é biarticular. Ele cruza a articulação do quadril e ele cruza a articulação do joelho. Vamos ver a imagem dele aqui no meu esquema e depois a gente fala mais sobre a sua ação. Olha, este é o músculo sartório. Região proximal, ele desce cruzando obliquamente a coxa. Olha, ele sai de lateral e vai para a região medial do membro inferior. Por isso ele cruza obliquamente a coxa. O sartório ele é um músculo fino e longo, bem longo. O comprimento dele é maior do que a largura e a espessura. A origem do sartório se dá na espinha ilíaca antero-superior, aquela espinhazinha que tem aqui no osso ilíaco. Lembra dela? Espinha ilíaca antero-superior. Vocês vão ver comumente abreviado nos livros assim, ó. Espinha ilíaca antero-superior. Essa é a origem do sartório. E onde que ele se fixa? O sartório ele desce cruzando obliquamente no sentido medial da coxa e vai se fixar na borda medial da tuberosidade da tíbia. Então, se ficar muito difícil, agora, nesse momento, memorizar a origem e inserção, de novo, a dica que eu sempre dou quando a gente fala de músculos, imagina e grava a imagem, o mapa dos músculos. Então, de onde ele vem? Você sabe que ele vem aqui em cima do quadril, passa cruzando a coxa e vem para a perna. Então, ele cruza 2 articulações, a articulação do quadril e a articulação do joelho. Isso é muito importante porque facilita entender e memorizar a ação dos músculos. O sartório tem esse nome que é originado do latim sartor. Sartor em latim significa alfaiate. Este músculo, ele é um músculo que quando os anatomistas deram esse nome, eles pensaram que a ação deste músculo é de flexão de quadril e de joelho, como é de fato, e era músculo responsável por cruzar a perna. E naquela época, a postura de costura dos alfaiates era com a perna cruzada. Então, flexão de quadril, adução de quadril e flexão de joelho, cruzando a perna. Então, para isso, eles batizaram este músculo como sartório, em homenagem à posição de costura dos alfaiates daquela época. Então, esse é o sartório e qual que é a ação dele? Ele vai ter ação em 2 articulações, tanto no quadril quanto no joelho. Quando esse músculo contrai, olha só, ele contrai, vamos pensar em cima, ele puxa, então ele vai fazer flexão de coxa. E quando ele contrai, se ele vem cruzando aqui para a região medial da tíbia, quando ele contrai, ele faz flexão de joelho. Então, é um músculo responsável pela flexão de coxa e flexão de joelho. Sartório, lembra do alfaiate? Sartório, cruzar as pernas, certo? Segundo músculo, ilio-psoas. Ilio-psoas
ele se dá pela junção de dois músculos que estão lá no abdômen. Eu tentei desenhar aqui, né? Acho que vocês já estão percebendo que eu não sou a maior desenhista, mas me esforço muito para pelo menos ser didático. Então olha aqui, ó. Estes dois músculos, eles estão no abdômen. Este aqui, medial, é o psoas maior e esse lateral é o ilíaco. Ilíaco, do latim, significa ilho, significa anca. Então, esse é o músculo que está aqui na fossa do ilho ou do ilíaco. E o psoas maior, ele tem fixação nas vértebras lombares. Daí, esses dois músculos se juntam e caminham e se direcionam para o membro inferior. Então, aqui eu tenho o músculo ilho-psoas, que vem da junção do músculo ilíaco e do psoas maior. O músculo ilho-psoas, ele se fixa no trocânter maior do fêmur. E qual que é a ação do ilho-psoas? Flexão de coxa, rotação lateral de coxa, e quando o membro inferior está fixo, a coxa não movimenta e o ilho-psoas contrai, então ele ajuda e auxilia na flexão de tronco. Ilho-psoas, ilho-psoas. Aí a gente tem o próximo e último músculo da região anterior de coxa, que é o famoso quadríceps da coxa. Olha aqui, quadríceps, vamos completar aqui o nome. Quadríceps da coxa. Né? Então, uma pessoa que tem um quadríceps da coxa bem hipertrofiado, olha aí na imagem, essa danadinha aqui, Sabrina Sato. Ai, que vontade de ter essa perna, né? A Sabrina Sato, ela é um exemplo típico de anatomia palpatória para o quadríceps. Quadríceps é esse músculo mais volumoso da coxa e ele é um potente músculo. Ele é o mais volumoso e o mais potente músculo do corpo. Quadríceps, como o próprio nome diz, ele tem 4 cabeças. Então, 3 delas vai ter o nome de vasto. Vasto lateral, vasto medial, vasto intermédio. E uma das cabeças vai ter o nome de reto femoral. Então, vamos completar aqui, olha. Porque quando a gente escreve, a gente tende a fixar mais a matéria. Sugiro que vocês vão escrevendo junto comigo. Quadríceps, ele possui 4 cabeças. Vamos lá. Reto da coxa ou reto femoral. Depois são os 3 vastos. Vasto, lateral. É o seguinte, eu fico tentando não ficar de costas totalmente para vocês e fico escrevendo com essa letra horrorosa. Mas espero que esteja legível. Vasto medial e o último, vasto intermédio. As 4 cabeças do quadríceps. Reto da coxa ou então reto femoral. Vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio. Aqui, olha, nessa imagem, dá para a gente ver 3 dessas cabeças. Nós visualizamos vasto lateral, que é essa aqui, laranjinha. Vasto medial é o oposto do lateral. Vasto lateral, eu vou colocar outro palitinho mais clarinho para ficar mais fácil de ver no quadro negro, né? Vasto lateral, vasto medial. O vasto intermédio, ele está escondido, ele está profundo na coxa. Então, quem está na frente, esse aqui é o reto da coxa, ou reto femoral. Olha como ele parece uma pena. Ele tem a disposição das fibras oblíquas, ó. Ele é um músculo bipenado. Então, se eu vou dissecar com bisturi e tirar o reto da coxa, lá dentro tem o vasto intermédio. Esse gominho lateral que dá aqui na coxa, vou colocar a imagem aqui, ó. Veja aqui que tem um gominho lateral na coxa. Esse gominho lateral, de quem malha muito quadríceps, é o vasto lateral, tá?
Então, vasto lateral, vasto medial, reto da coxa e profundamente ao reto existe o vasto intermédio. As 4 cabeças se juntam para ter um único tendão de inserção. Esse tendão, ele passa e ele tem sua fixação, parte dele na base da patela, que é o osso do joelho. Então, ele tem uma fixação parcial na patela, na base da patela, e depois ele segue para se inserir na tuberosidade anterior da tíbia. Então, aqui a gente tem da patela até a tuberosidade da tíbia um ligamento famoso, que é o ligamento patelar. Ligamento patelar. Então, o quadríceps, ele vem para ter uma única inserção e a gente tem o tendão do quadríceps até a patela e a partir da patela, esse tendão é conhecido como ligamento patelar. Qual que é a ação do quadríceps? Então, de novo, vamos ver o mapa dele. Ele está aqui na coxa e ele tem a inserção dele na perna. Um detalhe que eu ainda não comentei. Tirando o reto da coxa, o vasto lateral, vasto medial e vasto intermédio, todos os 3 têm origem no fêmur. Então, eles estão aqui na coxa, eles não cruzam o quadril. Só que o reto da coxa é o único biarticular do quadríceps. Ele tem a origem dele na espinha ilíaca antero-inferior. Então, ele cruza o quadril, tá? Então, no geral, quando o quadríceps contrai, ele faz a extensão da perna. Extensão da perna, ó, o chute, famoso chute, extensão de perna. Além disso, o reto femoral ou reto da coxa auxilia na flexão de coxa. Esse tendão patelar, ele é testado no meio clínico, vocês já devem ter visto isso. Alguns neurologistas testam um reflexo importante que é chamado de reflexo patelar. Veja na imagem o reflexo patelar. Essa imagem ela contempla 3 fases. O médico vai lá com um martelinho de borracha e faz um estiramento do tendão patelar. Esse estiramento do tendão patelar provoca uma reação brusca do quadríceps, ele contrai e estende a perna. Então a pessoa ela chuta, né, por reflexo. É conhecido como reflexo de estiramento ou reflexo miotático. Essas 3 fases aqui do nosso esquema, vocês estão vendo aqui no vídeo? A primeira fase é o estímulo. Então, a gente bate e faz o estiramento do tendão com um martelinho de borracha. E aí nós temos uma participação de nervos, um estímulo sensorial, sensitivo. Esse estímulo chega à medula e aí nós temos a fase 2, que é a motora. Então, volta com uma resposta de nervo motor, aciona o quadríceps e aí nós temos a extensão do joelho ou extensão da perna. Esses 3 músculos comigo, sartório, ilio-psoas e quadríceps, os 3 compõem a coxa anterior. Os músculos mediais da coxa, ou seja, os músculos da região medial da coxa, são esses aqui listados, começando pelo pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e o grácil. 1, 2, 3, 4, nós temos 5 músculos da região interna da coxa ou região medial da coxa. Aqui nós temos no esquema estes músculos representados, quase todos. Nós vamos ver que apenas um está situado profundamente, por isso a gente não vê nessa imagem. Então, a gente vai começar de lateral para medial. Lembrando que essa coxa aqui é uma coxa da perna direita. Então, essa é a região lateral e aqui a região medial da coxa. Agora a gente vai falar de músculos de qual região? Olha aqui, medial ou mediais, porque são as 2 regiões do lado direito e do lado esquerdo.
Por isso, essa é a área que vamos contemplar agora. O primeiro músculo que a gente vê é o pectíneo. O pectíneo, ele origina lá da linha pectínea do pubis e vai se inserir no fêmur. E olha só, ele está representado aqui de laranja. No assunto passado, que foram os músculos da região anterior de coxa, nós falamos do ilho psoas, lembram? Então, olha aqui, este é o ilho psoas. O próximo a ele já é o pectíneo. Então, pectíneo. Seguindo o pectíneo, o próximo é adutor longo. O adutor curto, ele fica profundamente situado em relação ao adutor longo. Então, eu teria que vir com o meu bisturi, dissecar o adutor longo, tirar o adutor longo, para você, então, enxergar o adutor curto. Segue na imagem, vocês vão ver o adutor curto. Viram? Pois é, ele é profundo em relação ao adutor longo. Nessa imagem aqui, a gente não fez dissecação, então esses músculos estão do jeito que são na superfície, por isso o adutor longo. Depois, nós temos só um pedacinho do adutor magno. O adutor magno, ele é muito grande, ele é localizado na região medial de coxa e ele se estende para a região posterior da mesma. Ele tem uma porção extensora. E aqui a gente tem o grácil. Olha aqui, grácil. É esse vermelhinho da região mais medial. Todos eles fazem a adução de coxa. Então, lembra da aula que nós falamos sobre movimentos? Pois é, a gente vai então observar que estes músculos, quando contraem, eles trazem essa coxa para a linha média. Então, esse é o movimento de adução. Quando a gente quer trabalhar a hipertrofia, a ativação, o fortalecimento destes músculos numa academia, a gente costuma fazer aquele aparelho famoso que é o banco adutor. Estão familiarizados? E aí, tem feito atividade física? É importante a gente não cuidar só da saúde mental, da inteligência, mas também do corpo, né? Então, dentro daquela série de hipertrofia, às vezes a gente tem na nossa ficha de musculação trabalhar os adutores. Então, aqui a gente tem uma resistência, como vai ser mostrado nessa imagem. Existe uma resistência ali que faz com que o adutor trabalhe para vencer aquela carga. Por isso, ele vai sofrendo um estímulo de hipertrofia ao longo do tempo. Bom, então todos esses fazem a adução de coxa. Eles todos, gente, estão originados do osso pubis. Lembra lá do osso do quadril? Que é dividido em ilho superior, pubis anterior e isquio posterior. Então, todos os adutores de coxa, eles têm uma inserção, uma fixação lá no pubis, em alguma parte dele. É no corpo, no ramo superior, ramo inferior, linha pectínea. Só o adutor magno que vai além do pubis, né? O adutor magno, ele é maior de todos. Então, pectínea, a gente já falou dele, vai do pubis, da linha pectínea até o fêmur. O adutor longo vai do pubis até o fêmur. O adutor curto do pubis até o fêmur. A gente tem o adutor magno. O magno, do latim, vem do nome magnus, que significa grande, abundante. O adutor magno é um músculo muito extenso. Ele tem a porção adutora, mas também tem uma porção extensora que desvia para trás na coxa. Ele é um músculo realmente impactante, o tamanho dele, só que ele é profundo, então a gente tem que dissecar aqui o grácil, o adutor longo e curto, para a gente enxergar melhor o adutor magno. E o grácil, essa palavra também vem do latim gracilis, que significa esguio, delgado, fino, e o grácil é isso mesmo, é um músculo muito fininho na região medial e além de fazer adução de coxa, o grácil também faz rotação medial ou rotação interna de quadril.